Amigos, Joseph Stalin, nascido em 1878 na Geórgia, foi o líder da União Soviética de 1924 até a sua morte em 1953. Ao suceder Lenin, ele consolidou um regime autoritário baseado em um Estado centralizado e na ideologia comunista. Stalin era conhecido por sua personalidade paranoica, calculista e implacável, bem caracterizada dos filmes O Círculo do Poder e A Morte de Stalin. Ele governava com mão de ferro, eliminando qualquer opositor, real ou imaginário. Stalin valorizava o poder tangível, especialmente o militar, como principal ferramenta de controle e de domínio. Pessoal, Stalin também tinha um estilo de liderança pragmático e cínico. Não confiava na diplomacia como instrumento primário de poder e acreditava que a força era a única garantia de sucesso político e geopolítico. Esse modo de pensar reflete diretamente a essência da famosa frase: quantas divisões tem o Papa? Nesse vídeo, vamos entender em que contexto essa frase teria sido dita e, principalmente, vamos ver se essa frase realmente algum dia foi dita. Então vamos lá. O nome de nascimento de Stalin era Iosif Vissarionovich de Saakashvili, mas durante a sua ascensão no Partido Bolchevique, adotou o pseudônimo Stalin, que significa homem de aço. Sucedendo Lenin, ele consolidou um regime autoritário baseado em um Estado centralizado e na ideologia comunista. Ele manipulou facções dentro do Partido Comunista para eliminar rivais, como Trotsky, Bukharin e Kamenev. Através dessa eliminação, ele consolidou seu poder absoluto. Stalin era conhecido por sua personalidade paranoica, calculista e implacável, características que o levaram a eliminar qualquer opositor, real ou imaginário. Ele governava com mão de ferro, valorizando o poder tangível, especialmente o militar, como principal ferramenta de controle e de domínio. Sua visão pragmática e cínica do poder o levou a desprezar a diplomacia como instrumento primário, acreditando que a força era a única garantia de sucesso político e geopolítico. Stalin foi responsável por uma das mais brutais ditaduras do século XX. Entre suas políticas mais cruéis estavam as purgas políticas, nas quais milhões de pessoas foram presas, enviadas para campos de trabalho forçado, os gulags, ou simplesmente executadas. O Grande Expurgo, entre 1936 e 1938, eliminou não apenas opositores políticos, mas também oficiais militares e intelectuais. Outra atrocidade significativa foi a fome forçada, conhecida como Holodomor, entre 1932 e 1933 na Ucrânia. Milhões de pessoas morreram de inanição devido às políticas de coletivização agrícola impostas pelo regime. O terror stalinista também incluiu deportações em massa de minorias étnicas suspeitas de serem desleais. A frase "quantas divisões tem o Papa" tem duas principais versões quanto ao seu contexto. A primeira é a versão de 1935. Segundo relatos, Stalin teria dito a frase durante uma conversa com o ministro das Relações Exteriores da França, Pierre Laval. Laval teria sugerido que Stalin tratasse melhor os católicos para conseguir a simpatia do Papa Pio XI. Em resposta, o líder russo, com sarcasmo, questionou quantas divisões militares o Papa tinha, sugerindo que a influência espiritual era irrelevante sem uma força armada. A segunda versão é a de 1945. Essa versão indica que Stalin teria dito a frase durante a Conferência de Yalta, quando Churchill mencionou a preocupação do Papa Pio XII com o futuro dos católicos na Polônia. Stalin teria ironizado ao desdenhar do poder político do Vaticano sem exército. Embora essa frase seja amplamente atribuída a Stalin, não há registro documental direto comprovando que ele realmente
a tenha dito. As referências, elas surgem em memórias de políticos e diplomatas como Churchill, mas não existem anotações oficiais soviéticas confirmando a declaração. É possível que a frase tenha sido apenas uma expressão popularizada para resumir a visão materialista de Stalin sobre o poder. Mas, mesmo que não tenha sido dita textualmente, a frase se alinha perfeitamente com o perfil do ditador. A frase "quantas divisões tem o Papa" simboliza a visão stalinista de que o poder político depende exclusivamente da força militar. No entanto, a história demonstrou que a influência moral e espiritual também pode moldar o mundo. O Vaticano, sem exércitos, exerceu um papel significativo na resistência ao comunismo, especialmente durante o papado de João Paulo II, que apoiou movimentos como Solidariedade na Polônia, contribuindo para a queda do bloco soviético. Ou seja, por ironia do destino, um poder sem exército ajudou a derrubar um regime instaurado numa potência nuclear. Stalin deve ter se revirado no túmulo. É isso aí, pessoal. Valeu!